Olá pessoal, eu me chamo Fernanda e estou aqui para apresentar para vocês uma análise de imagem. Esse vídeo foi produzido por mim e pelas minhas colegas Daniele, Isauriane e Jordana, mestrandas do PPG-100 da UEPG. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de CTS, ministrada pela professora Josi, pelo professor Marcos Gervânio e pelo professor Nelson. Vocês estão preparados? Então vamos lá, pessoal! A imagem escolhida para análise é uma releitura da obra Operários, da artista Tarsila do Amaral. O primeiro passo da análise constitui na análise da forma. Em relação à forma, evidenciamos a presença de pontos, que se unem formando linhas que compõem o desenho de faces. Essas faces são representadas com diferentes traços de olhos, bocas, nariz. Podemos perceber a presença de diferentes tonalidades de amarelo, marrom e laranja, que representam as diferentes cores de pele e de cabelo. Ao fundo da imagem, podemos perceber a presença de sólidos geométricos, como quadrados, retângulos e cilindros, que representam fábricas ou indústrias. Na releitura, percebemos que os mesmos rostos são representados, mas agora esses rostos são representados com uma máscara. Alguns rostos a máscara está cobrindo a boca, outros o nariz, outros a boca e o nariz, e tem até uma face em que a máscara está cobrindo os olhos. O segundo passo diz respeito à análise do conteúdo. O quadro original data de 1933, período este em que o Brasil foi governado pelo presidente Getúlio Vargas. A obra original retrata o período de industrialização. Os 51 rostos registrados sobrepostos representam a massificação do trabalho e as más condições de trabalho em que os operários eram submetidos nas indústrias. Já na releitura, a questão da massificação do trabalho se faz presente novamente, mas agora em um contexto de pandemia, na qual muitos trabalhadores precisam arriscar suas vidas diariamente para sair de suas casas e ir para o trabalho. O terceiro passo é a análise das relações que envolvem o autor, o contexto e o leitor. A autora do quadro original é a artista Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886 no interior de São Paulo, município de Capivari. Por conta da crise de 1929, Tarsila teve que vender a fazenda onde morava e alguns dos seus quadros para poder viajar à Europa. Na Europa, para conseguir retornar ao Brasil, Tarsila trabalhou como operária de construção, pintando paredes e portas. E foi neste contexto que a artista se sensibilizou com as condições de trabalho dos operários. Tarsila cria a obra Operários, influenciada pela realidade vivenciada na Europa e também pelo contexto de realidade em São Paulo, em que trabalhadores de várias regiões migraram para o estado em busca de emprego na área industrial. Por isso que esse quadro tem como plano de fundo a imagem de uma indústria e traz a imagem de 51 rostos representando etnias diferentes que faziam parte do grupo de pessoas que vieram trabalhar na região. Por conta de não conseguirmos identificar o autor ou autora dessa releitura, a interpretação do contexto foi realizada de acordo com as vivências de nós, leitores. As máscaras presentes nas faces nos remetem ao contexto atual da pandemia. As faces lado a lado nos remetem às aglomerações que os trabalhadores são submetidos nos ônibus e nos metrôs e nos locais de trabalho. As diferentes etnias são simbolizando os diferentes países que também vivenciam essa realidade. O quarto passo é a análise interpretativa do leitor. Percebemos que a releitura conversa com a obra original e com a atualidade. Atualmente, emergem polarizações com visões limitadas de diversas maneiras acerca da pandemia, como, por exemplo, economia versus saúde, política versus ciência e ainda a ampla divulgação de fake news. Percebemos que essa imagem nos permite diversas reflexões, como relações de trabalho, economia, diferenças sociais, questões de saúde, vacinas, fake news, escolas, imagens que se adequam ao contexto atual. Em relação à nossa formação como professoras, por meio da imagem, podemos trabalhar de forma interdisciplinar, reunindo conhecimentos de biologia sobre o vírus, de química sobre o uso de álcool em gel e de matemática em relação às estatísticas de contaminação
e vacinação, por exemplo. E ainda podemos trazer diversas discussões para o pós-pandemia e instigar nos nossos alunos uma nova releitura desta obra. Ficamos por aqui, pessoal. Essa foi a nossa leitura de imagem. Obrigada pela atenção e até mais.